Altos e ABC fazem um confronto de Série D com cara de decisão desde o primeiro apito. E é por isso que essa notícia merece atenção. Quando o assunto envolve Altos x ABC pela Série D de 2026, não dá para olhar apenas para a manchete. Existe um contexto, existe uma pressão e existe uma pergunta que fica martelando na cabeça do torcedor. Isso é só mais um episódio da temporada ou pode virar um ponto de mudança? O ponto central é claro. O jogo reúne tradição, pressão por resultado e a necessidade de competir em alto nível contra um adversário acostumado a partidas grandes. E quando uma situação chega nesse nível, cada palavra passa a ter peso. Uma frase dita em entrevista, uma reação nas redes, uma escolha de escalação ou até um gesto antes do jogo pode mudar completamente o clima ao redor da história. Em mata-mata ou fase decisiva, não existe espaço para desligamento, e equipes experientes sabem como transformar pequenos erros em vantagem. Esse tipo de cenário costuma separar quem apenas acompanha o momento de quem realmente entende o impacto dele. Porque no esporte, muitas vezes, o resultado aparece no placar, mas a virada começa antes na postura, na mentalidade e na forma como os personagens lidam com a cobrança. E aqui está o primeiro gancho importante. O que parece pequeno agora pode ficar enorme depois. Uma declaração pode virar combustível. Um jogo pode virar divisor de águas. Uma vitória pode aliviar semanas de pressão. E uma derrota pode fazer uma crise que parecia controlada explodir de vez. O Altos busca seguir forte representando o futebol piauiense, enquanto o ABC carrega peso de camisa e cobrança por avanço. Por isso, a leitura desse caso precisa ir além do óbvio. Não se trata apenas de ganhar ou perder. Se trata de entender o peso da camisa, o momento psicológico, a reação da torcida e a capacidade dos envolvidos de transformar pressão em desempenho. No futebol e no esporte em geral, existe uma diferença enorme entre falar que sabe da responsabilidade e realmente agir como alguém responsável. O torcedor percebe, o companheiro percebe, o adversário percebe, e principalmente o jogo cobra. Quando a bola rola, não existe frase pronta que resolva um duelo perdido, uma chance desperdiçada ou uma decisão tomada no momento errado. Por isso, o que precisa ser observado daqui para frente é a disputa pelo meio-campo, a bola parada, a postura nos minutos iniciais e quem vai conseguir jogar com inteligência nos momentos de maior tensão. Esse é o detalhe que pode indicar se a história caminha para uma resposta forte ou para mais um capítulo de cobrança. Também existe o lado emocional. Em momentos assim o ambiente pesa. A torcida fica mais impaciente, a imprensa aumenta o foco, os bastidores ficam mais sensíveis e qualquer detalhe vira assunto. Só que é justamente nesse tipo de cenário que surgem personagens capazes de mudar a narrativa. Às vezes, uma atuação de entrega reacende a confiança. Às vezes, uma liderança silenciosa organiza o grupo. Às vezes, um resultado fora do esperado muda tudo. E a pergunta que muita gente faz é simples. Altos consegue impor seu jogo ou o ABC vai fazer valer a experiência em confronto pesado? Essa pergunta prende porque não tem resposta pronta. Ela depende de atitude, de desempenho e de como os próximos capítulos serão escritos dentro de campo, na quadra, na água ou no ambiente competitivo em que essa história acontece. Outro ponto importante é a cobrança por coerência. Não adianta vender confiança se a prática mostra insegurança. Não adianta prometer reação se o comportamento continua igual. Em uma temporada longa, o discurso só ganha valor quando aparece junto com intensidade, organização e resultado. É por isso que o próximo passo é tão importante. A partir de agora, cada movimento vai ser interpretado. Se vier uma resposta positiva, a narrativa muda rápido. O clima melhora, a confiança cresce e aquilo que parecia problema pode virar prova de força. Mas se a resposta não vier, a pressão aumenta, as perguntas ficam mais duras e o assunto ganha ainda mais repercussão. No caso de Altos x ABC pela Série D de 2026, existe ainda um elemento que prende o público, a identificação. O torcedor quer entender quem está preparado para o momento. Quer saber se existe liderança, se existe plano e se existe capacidade de competir quando o cenário aperta. Ninguém quer apenas acompanhar uma notícia. O público quer sentir que está vendo uma história se desenrolar. E toda boa história esportiva tem tensão, tem expectativa, tem dúvida. Tem personagem pressionado, tem oportunidade de redenção, tem o risco de frustração. É exatamente isso que faz essa pauta render um vídeo forte, porque ela não termina na informação inicial. Ela abre uma discussão. Se a resposta vier, muita gente vai lembrar desse momento como o começo de uma virada.
Se não vier, a mesma notícia pode ser lembrada como o aviso de que o problema era maior do que parecia. E é por isso que acompanhar os próximos acontecimentos se torna tão importante. A verdade é que Autos XABC pela Série D de 2026 está no centro de uma narrativa que mistura pressão, expectativa e oportunidade. E no esporte, poucas coisas são tão fortes quanto a chance de transformar um momento delicado em reação. Quem aproveita essa chance cresce. Quem deixa passar sofre com a cobrança. Agora, a bola está com os protagonistas dessa história. Não adianta depender apenas do passado, do nome, da camisa ou da repercussão. O que vale é a resposta. É a concentração. É a entrega. É o detalhe bem executado quando todo mundo está olhando. Então fica a pergunta para você. Autos consegue impor seu jogo ou o ABC vai fazer valer a experiência em confronto pesado? Deixa sua opinião nos comentários, porque esse assunto ainda vai render muita discussão entre torcedores e apaixonados por esporte. E se você quer continuar acompanhando as principais histórias, bastidores, reações e decisões do futebol e do esporte, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica aqui com a gente, porque os próximos capítulos prometem ser decisivos.